Olá, turminha querida do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula é de ciências e nós vamos começar o caderno novo, caderno 2, né? Vamos fazer as páginas 89, 90, 91 e 92 de ciências. A Pro irá explicar uma liçãozinha de casa, lição de casa 1, páginas 117 e 118. Então, separei um lápis bem apontado, a borracha, lápis de cor, e hoje nós iremos usar apenas o caderno de ciências. Então, se acomode de uma forma bem confortável, que você também consiga ficar atento agora na Pro. Agora é você e eu, ok? Muito bem. No caderno passado, nós aprendemos sobre os seres vivos, certo? Essa unidade vai falar sobre os seres vivos e o ambiente. Unidade 2. Nós aprendemos o que é um ser vivo. Lembra que os seres vivos, eles passam pelo ciclo da vida. Qual é mesmo? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Nós vimos também que os seres vivos, eles necessitam para sobreviver de elementos naturais não vivos. São 4. Quais são eles mesmo? O ar, a água, a luz solar e o solo. Por isso que eu coloquei aqui essa figura do dia e da noite. Nesta unidade desse caderno, nós vamos aprender por que é dia e por que é noite. Nós também vamos aprender a importância do sol para os seres vivos. E nós vamos começar vendo a importância do sol para os seres vivos nessa aula de hoje. E você, gosta mais do dia ou gosta mais da noite? Hein? Lá na página 89, então abra na página 89 e coloque a data. Olha só, muitos artistas retratam a natureza tal como ela se apresenta sob a luz do sol ou à noite. Agora, observe as obras de arte de dois importantes artistas plásticos para então responder a pergunta abaixo. Então, nós temos aqui uma obra de Francisco Severino. O Francisco Severino, ele pintou essa obra retratando a noite, né? Então, olha só, a lua, as estrelas, as luzes da casa estão acesas, tem uma fogueira. Eu acho que ele imaginou uma noite bem gostosa para fazer uma fogueira, fazer uma roda e cantar com os amigos. Olha essa outra obra aqui, de Georges Pierre. O Georges Pierre, ele pintou uma tarde de domingo num parque. Então, nós podemos ver aqui, observar os lugares onde bate sol, os lugares onde tem sombra. Nós podemos ver aqui os animais, os pais passeando com os filhos. Então, uma agradável tarde de sol em um parque. Agora vamos pensar um pouquinho sobre a luz e o calor do sol. Qual é a influência da luz e do calor do sol sobre a Terra? Então agora você vai escrever aí a sua opinião. Qual a influência da luz e do calor do sol sobre a Terra? O que você acha que a luz e o calor do sol traz de bom para a Terra? Então, pause o vídeo agora, escreva, não esqueça do parágrafo e da letra maiúscula. Nesse caso, não tem certo e nem errado, tá bom? É a sua opinião. Então, escreva, depois nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Página 90, hora do texto. Estrela Sol e o planeta Terra. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. E você deve estar se perguntando, estrela, Pro? Isso mesmo, o Sol é uma estrela. Todos os astros que emitem luz e calor são chamados de estrela. E os que não emitem luz própria são chamados de planetas. Então, a estrela Sol é muito quente, brilhante e muito grande em relação aos planetas que giram ao seu redor.
Isso mesmo, os planetas giram ao redor do Sol, por caminhos que chamamos de órbitas. Vamos conhecer esses planetas e essas órbitas e essa história de planetas girando ao redor do Sol? Vamos conhecer então o nosso sistema solar? Acompanhem comigo. Você sabia que além do Sol, da Lua e das estrelas, existem mais 8 planetas no sistema solar? Vamos conhecer estes planetas? Planeta Terra, Júpiter, Netuno, Mercúrio, Vênus, Urano, Saturno, e Marte. Estes planetas giram em torno da estrela chamada Sol, formando assim o que chamamos de sistema solar. Gostaram de conhecer o sistema solar? Tenho certeza que muitos de vocês já conheciam e também tiveram a oportunidade de rever. Durante esse caderno e os outros cadernos do segundo ano, nós vamos continuar voltando nesse assunto, tá bom? Mas hoje nós vamos falar mais sobre o Sol. Então, vamos continuar a leitura da página 90. Além da iluminação, o Sol é o astro que irradia calor, energia no espaço e, assim, aquece os planetas, permitindo a vida na Terra. Então, a nossa estrela Sol, o nosso grande astro Sol, ele emite os raios de sol que ilumina a Terra e também o calor que permite a vida na Terra. Nas imagens a seguir, podemos ler sobre características que tornam esse astro essencial à vida em nosso planeta. Então, nas aulas passadas, nós vimos que ele é essencial, mas agora nós vamos entender o porquê o Sol é essencial. Vamos ler o que o nosso amiguinho está falando? A luz e o calor do Sol propiciam a liberação do oxigênio pelas plantas e algas. O oxigênio é um gás essencial para a respiração da maioria dos seres vivos. O Sol permite que as plantas façam a produção do seu próprio alimento. Depois desse processo, ela libera o oxigênio. E o oxigênio é um gás essencial para a respiração dos seres vivos. Esse processo que as plantas fazem tem um nome, e esse nome é fotossíntese. Nossa, que nome difícil! Mas tem uma professora que fez tudo isso em massinha de modelar. Vamos ver? Você sabe o que é fotossíntese? Após uma chuva, a água infiltra no solo e as raízes da planta absorvem essa água da terra, subindo até as folhas. O gás carbônico que está presente no ar é captado pelas plantas através das folhas. Então, todas as moléculas estão presentes na folha. Com a incidência da luz do sol,
a reação da fotossíntese acontece, formando açúcar para o funcionamento da planta e gás oxigênio, que é liberado na atmosfera. Sendo assim, a reação da fotossíntese ocorre na planta a todo momento. Viram como é importantíssimo o sol para a sobrevivência dos seres vivos? Para todos os seres vivos, para nós, para as plantas. Então, esse processo da fotossíntese é muito importante e é necessário e essencial a luz solar. Então, vamos continuar lendo o que o nosso amiguinho está falando? Através da luz do sol, a nossa pele produz vitamina D, substância fundamental para a saúde dos seres vivos. Então, olha só, mais uma importância do sol. O sol, através dos raios solares, que bate na nossa pele e produz essa vitamina tão importante, chamada vitamina D, que é muito importante para a saúde dos seres humanos. Olha aqui o que ele fala mais. O sol ilumina e aquece o planeta Terra. Sem ele, tudo seria escuro e gelado. Seria muito triste, né? Então, o sol, ele nos dá luz e calor essenciais para a manutenção da vida na Terra. Já pensou? Se não tivesse sol, ia ser tudo escuro e muito, muito frio. Na página 91, olha só, a turma da Lupinha aproveitou um dia lindo de sol para se divertir com as sombras. Então, eles fizeram várias sombras lá na quadra da escola, sombras bem divertidas, e ficaram brincando com isso. E como será que são formadas as sombras? Acompanhe a leitura do texto com a Pro. As sombras são fenômenos criados a partir do bloqueio parcial da luz. As fontes de luz podem ser naturais, produzidas principalmente pelo sol, ou artificiais, produzidas pelas lâmpadas, por exemplo. Quando o sol está na nascente, as sombras são longas e se projetam em direção ao poente. Aproximadamente ao meio-dia, as sombras são menores e podemos vê-las sob os nossos pés. Quando o sol está a pino sobre a terra, isto é, na vertical, não ocorre sombra. Já no fim da tarde, quando o sol se põe, as sombras ficam novamente longas e se projetam para a nascente. Por isso, é possível calcular a passagem do tempo durante o dia. À noite, as sombras também podem ser produzidas como resultado do reflexo do sol na lua ou como também por meio de quaisquer objetos artificiais. Vocês já brincaram de fazer sombras? É legal, né? Ou na parede, ou com o sol, assim como a turma da Lupinha, ou mesmo usando uma lâmpada ou uma lanterna. Mas vamos entender melhor essa história de nascente, de poente, que quando o sol está nascente, as sombras são mais longas em direção ao poente. Então, vamos entender melhor o que é nascente e o que é poente. Olhem só, então, a imagem dessa menininha. Aqui, onde está escrito leste, é o nascente, é onde nasce o sol. Então, quando o sol está a leste, a sombra, ela fica voltada para o oeste, certo? Aqui, no leste, é onde nasce o sol. E no oeste é onde o sol se põe. Norte é o que está acima e sul é o que está abaixo, certo? Vamos entender melhor essa situação lá na página 92. Nós temos aqui 3 imagens de uma praia, né? Parece ser uma praia. Tem um guarda-sol e aqui o sol. Observe a sombra produzida pelo sol ao longo do dia. Então, aqui é a sombra do período da manhã. Então, observem que o sol está a leste. Então, a sombra está apontando para o oeste. Como é manhã, o sol acabou de nascer. Então, ele está a leste
e a sombra está a oeste. Agora aqui, olha, ao meio-dia, o sol está a norte, está bem em cima do guarda-sol. E olha só onde está a sombra, está bem embaixo do guarda-sol. Agora, no período da tarde, observe aqui a imagem, olha onde o sol está. O sol está indo se pôr, ele está indo a oeste, então a sombra está virada a leste, ok? Então, dependendo da localização do sol, teremos um tipo diferente de sombra. Uma sombra maior, uma sombra menor, uma sombra a leste, uma sombra a oeste, uma sombra bem embaixo dos nossos pés. Tudo vai depender da posição do sol. Olha só a imagem desse garoto. Ele está tentando descobrir a localização. Então, com a mão direita, ele está apontando a leste, que é onde nasce o sol. Então, se o sol nasce aqui, ele vai se pôr desse lado, do lado oposto, que é oeste. Então, para cima fica o norte e para baixo fica o sul. Então, o sol faz essa trajetória, aparentemente, ele nasce aqui e ele se põe desse lado. Olha a imagem ao lado também. Aqui é onde o sol nasce, então olha a marcação no chão. Aqui fica o leste, aqui o oeste. Para cima, olha, o hemisfério norte e para baixo o sul. Então, aqui nós temos nascente, leste e aqui poente, oeste. Tudo bem? Agora que você já aprendeu um pouquinho sobre o sol, vamos lá na página 93 e fazer esse exercício. Qual a importância do sol para a manutenção da vida no planeta Terra? Então, a Pro falou várias, né, importâncias. O sol, ele nos dá o calor, ele também ilumina a terra. Através do sol, as plantas nos fornecem oxigênio e outras coisas que a Pro falou. Então, você vai fazer um desenho de algumas coisas que você aprendeu durante essa aula, tá bem? Eu faço um desenho bem bonito, bem colorido. Pause o vídeo o tempo que você precisar. Quando você terminar de fazer o seu desenho, despause, porque a Pro irá explicar a lição de casa. Combinado? Lição de casa 1. Os seres vivos e o ambiente. Exercício 1. Lá na página 117, ok? Exercício 1. O Sol é importante na manutenção da vida no planeta Terra. Escreva o que essa estrela nos fornece em cada quadro. Então, tem aqui uma palavrinha com 3 letras e uma palavrinha com 5 letras. São 2 coisas que nós vimos hoje na aula que o Sol nos fornece. Se você tiver alguma dúvida, pesquise lá nas páginas que nós aprendemos hoje, ok? Exercício 2. Observe as imagens da tirinha abaixo. Então, olha só. Cebolinha, pegou uma lápis, começou a desenhar, desenhou. Foi lá, pegou uma tela e desenhou na tela o que ele desenhou na paisagem. Qual o astro desenhado por Cebolinha? Então, nessa paisagem aqui, ó. Qual o astro que ele desenhou? Nós falamos muito sobre esse astro hoje, então escreva aqui, ok? Página 118. Essa lição de casa tem 2 páginas, 117 e agora 118, ok? Pinte a alternativa correta. Este astro é. Então, você acabou de escrever na página 117 a perguntinha lá, ó. Qual o astro desenhado por Cebolinha? Então, o astro que você escreveu aqui, agora você vai responder aqui. Este astro é o quê? É um planeta?
É uma estrela ou é um satélite? Eu falou na aula de hoje. Pinte com muito capricho, hein? Nada de rabiscar tudo, deixar tudo rabiscado, bem bonitinho, dentro do retângulo, ok? Escreva a importância desse astro para. Então, escreva pelo menos uma, tá? Importância desse astro para os seres humanos e depois aqui embaixo para os vegetais. Faça uma letra bem bonita, bem caprichada e amanhã nós vamos corrigir essa lição de casa, combinado? Então, quem ainda não leu o livro da Lúcia Já Vou Indo, a Pro deixou disponível hoje novamente lá na sala virtual, porque amanhã a Pro irá disponibilizar a avaliação de leitura desse livro, ok? Então, a partir de amanhã, dia 11/6, a Pro deixará lá disponível a avaliação de leitura do livro Lúcia Já Vou Indo. Tudo bem? Se você ficou com alguma dúvida, peça para o papai ou a mamãe escrever para a Pro. Aí estão os meus endereços de e-mail, ok? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.